Já que você falou que a gente pode perguntar de qualquer coisa, qualquer coisa. tivemos recentemente mais uma tradição interna na igreja. Ao que parece, ele foi cooptado no Bem Post, virou mais um novinho do Valdemar. E eu queria perguntar pra você se você acha que esse ciclo de tradições dentro da missão do MBL está acabando, se ele ainda vai continuar, e quais são os mecanismos, o que o movimento pode fazer dentro do MBL, dentro da missão, para evitar que isso permita toda hora? Cara, eu tava discutindo isso recentemente com a Nacional do MBL, né, porque teve uma leva de saídas recentes do MBL, e o grande lance é que parou, né, tinha algumas pessoas que nós já tínhamos uma dúvida, uma suspeita que poderiam sair, a gente foi remediando e no fim quase todas elas saíram quase ao mesmo tempo. Agora não tem uma dúvida entre pairando sobre nenhuma pessoa assim, dos novos porta-vozes. O grande lance aqui, e aí pode ser uma resposta um pouco mais longa e não tão polêmica, por que isso acontece? Porque nós não somos o nosso polo dominante dentro do nosso grupo político, né? E para isso acabar só tem uma maneira. O MBL virar o polo dominante dentro da direita. Enquanto isso não acabar, a tentação vai ser muito grande. Por quê? Para você ser um porta-voz do MBL é muito difícil. O porta-voz bolsonarista tem muita facilidade. Primeiro porque o bolsonarismo, e ele desde o começo, ele tentou fanatizar a sua população. Então, não é que o bolsonarismo ele é contra o PT. Não. Porque, sei lá, o bolsonarismo é de direita e o PT é esquerda. Não, o bolsonarismo ele tenta colocar aqui todos os grupos políticos que não são bolsonaristas, eles são automaticamente esquerdistas. Então, o MBL é de esquerda. Então eles atacam todos os grupos políticos, tentam fanatizar você lá. Ou seja, se você é aceito por esse grupo político, automaticamente você tem o apoio daquelas 50 milhões de pessoas. Então é muito fácil você receber esse apoio. Só você tirar uma foto com o Bolsonaro, ou começar a ficar andando enrolado numa bandeira verde e amarela, automaticamente você tem o apoio dessa população. Então é fácil você ter essa junção, e para um ex-MBL é mais fácil ainda, porque os incentivos para você crescer dentro da estrutura do MBL são diferentes. Tem que falar bem, tem que ser inteligente, tem que ser bem quisto pela militância. A nossa militância é extremamente crica. Se você for um parlamentar, você tem que ter um mandato muito bom. Então se você chegar com todas essas valências para um público que a única coisa que pede de você é tirar uma foto com o Bolsonaro, e você fazer metade desse trabalho e fazer a foto com o Bolsonaro, você vai se destacar muito fácil com eles. Entendeu? Então é um incentivo muito grande. E o grande lance disso é que o bolsonarismo, ele aceita o traidor. O que é bizarro, né? Por exemplo, o Movimento Brasil Livre. Se alguém trair um grupo político alheio, nós não vamos aceitar um traidor no nosso grupo político. Pela lógica óbvia, né? Imagina, você vai casar com uma mulher que ela acabou de trair o marido dela com você. Aí você vai casar com ela? Pode ser que ela te traia, né? É uma coisa meio natural. Você fala, não, esquisito isso aqui, né? E o bolsonarismo, ele aceita isso. Por exemplo, imagina se fosse no petismo. O cara ficou xingando o Lula por 10 anos, agora ele resolveu virar petista. O PT não ia aceitar. O PT não ia aceitar. E é o correto, né? Não, meu grupo, você ficou atacando o nosso grupo político um tempão, agora do dia pra noite você virou petista e eu vou acreditar em você? Sai fora, rapaz, prefiro acreditar nos nossos. O bolsonarismo, ele aceita. Ele aceita o traíra, ele aceita quem ficou xingando, ele aceita quem faz péssimo trabalho, desde que no fim do dia você sirva a causa do fanatismo. Como é que a gente impede isso? Sendo o grupo dominante. Ficando para esse pessoal, e tem o terceiro fator também, que é eles são um grupo com muito maior engajamento nas redes sociais, ou seja, eles são maiores, eles falam com um público maior, são 50 milhões de pessoas eleitores, a seleção pode chegar em 60 milhões, ou seja, o conteúdo bolsonarista vai ter mais like, vai ter mais engajamento. E se essa é a sua preocupação, lá você terá com muito mais facilidade e muito menos crítica. Ou seja, como que a gente impede isso? Fazendo que o nosso grupo seja um grupo com mais like, com mais engajamento, com mais propostas, com governos melhores. E que sair desse grupo seja uma coisa que você vai ter dano. Hoje, sair do MBL para virar um bolsonarista, você tem um ganho momentâneo, né? Tem uma frase do Roger Scruton na capa, eu acho, nas primeiras páginas do Como Ser um Conservador, que explica muito isso, que ele diz, a ideia deles, em geral, os não conservadores, ela é excitante, ela é animadora, mas ela é falsa. O nosso propósito, ele é enfadonho, ele é chato, ele não dá tão like, mas é verdadeiro. E a verdade, a mentira, a gente só vai ver com o tempo. Então tem muita gente que está saindo, muita gente não, alguns saíram para ter esse ganho momentâneo, mas a derrota deles será do futuro. Então, como a gente impede isso? Fazendo o MBL virar o polo dominante. E a boa notícia é que a gente não para de crescer, não para de vencer, e eles não param de ser derrotados. E só para complementar aqui, Guto, antes da gente abrir para a próxima pergunta, é por esse e por outros motivos que vocês têm que valorizar demais
hoje quem é militante do MBL, quem é pré-candidato pela missão e principalmente quem é deputado pela missão hoje e pelo MBL. O Guto, se ele quisesse, ele seria pau a pau com o Nicolas Ferreira. De questão de engajamento em internet, de questão de popularidade, um monte de coisa. O cara lutando contra tudo e contra todos. Lutando contra os dois polos majoritários da política. Ele tem um dos maiores engajamentos, se não o maior engajamento, hoje do MBL, o maior número de seguidores do Instagram, o maior reconhecimento na rua. Mesmo lutando contra isso. O Guto, todo dia, ele está aceitando perder por uma causa. O Guto, o Quinho, o Renan, a Karen, eu. O caminho mais fácil estava lá. O caminho mais fácil é só a gente fazer assim, ó, Guto. Se quiser. É só a gente dar um passo para frente. Mas a gente nunca vai vender os nossos princípios e o que a gente acredita por dinheiro nenhum, por like nenhum, por popularidade nenhuma. Se a gente precisar morrer defendendo o que a gente acredita, a gente vai. Se a gente tiver que fazer uma reunião aqui, Guto, daqui 1, 2 anos, eu, você, a Karen e mais uma pessoa aqui, a gente vai fazer e a gente vai fazer defendendo aquilo que a gente acredita. Então é isso que a gente faz e é isso que eu tenho certeza que vocês também fazem. Por isso que nós somos os melhores e por isso é questão de tempo para a gente ganhar a eleição da presidência da República. Ótimo, bom. Dá uma complementadinha. O Guto falou de sermos, né, a hegemonia no nosso polo. Isso é super importante. Concordo com ele, mas eu vejo que ainda bem que essas coisas elas estão acontecendo agora, né? Porque é um caminho fácil e provavelmente aquilo já estava com a pessoa há muito tempo, esse desejo, e ela, quando contrariada, ela decidiu seguir aquele caminho, né? Então, concordo também com o que o Macris falou com relação à militância, porque são as pessoas que a gente vai conhecendo ao longo da jornada, que a gente passa situações difíceis, que a gente passa a situação de estresse, e aí a gente vê aquelas pessoas que estão de verdade do nosso lado, né? E quem é que está ali para ficar só apontando e querendo esfaquear você pelas costas, querendo, na verdade, que você trabalhe para ela ou o que seja, né? Não é algo que é verdadeiro. Então, pelo menos que aconteça isso nesse começo, nesse início de partido, né? E eu acho que também a gente vai criando uma casca de conhecimento também das pessoas e não se deixar levar, né, por certos tipos aí que volta e meia aparecem na política, né? Muito bom. Antes da próxima pergunta, o grande lance aqui é que há uma falha de caráter nessas pessoas, porque o grande lance é... Elas não deixaram de acreditar na causa do MBL. Das pessoas que saíram mais recentes, as pessoas que saíram mais para trás, por exemplo, Holiday. Eu não quero fulanizar ninguém, mas tipo, o Holiday. Eu sei que o Holiday continua achando as mesmas coisas do Bolsonaro. Não é que tipo, ele realmente se arrependeu e ele virou bolsonarista. Tipo, não, ele achou, não. Ele realmente acha as mesmas coisas que ele falou do Bolsonaro e ele continua achando. Só que ele optou por falar, eu vou parar de fazer isso, eu vou fazer todo um périplo para pedir desculpa pro Bolsonaro para ser aceito nesse grupo, porque eu quero ter um ganho de cargo, de eleição, de mandato, de like, de engajamento. Ou seja, o que nós precisamos fazer é que as pessoas que continuam acreditando no nosso projeto, elas notem que aqui ela vai ter esse ganho também. Então é isso que a gente tem que fazer, crescer e tornar esse polo. Óbvio que a falha de caráter sempre vai ter. E a gente tem que punir as pessoas com essa falha de caráter. Agora, nós temos que crescer cada vez mais, ter governos cada vez maiores, para que se torne também virtuoso estar aqui. E o grande lance também dessas últimas saídas, e se tem o nome do Rony, nem deveria ter falado o nome, que eu acho que é um recado também para vocês. Muitas pessoas estão me perguntando sobre as saídas recentes, e é óbvio que gera curiosidade. Mas a gente não pode deixar isso nos dominar. Por quê? Porque as pessoas que saíram do MBL, as recentes, né? As outras levas de saídas não, mas nas saídas recentes, são pessoas que admiravam muito vocês e queriam ser valorizadas por vocês. E queriam ter uma espécie de comando sobre a nossa militância por saber que a nossa militância é a melhor possível. E nós não deixamos. Não deixamos justamente por já identificar essa falha de caráter. Ou seja, esse cara tá quase com aquele pezinho que o Macris falou pro bolsonarismo. A gente vai deixar essa pessoa comandar a nossa militância sagrada?
Claro que não. E aí o que eles notaram? Eles não conseguiram ser os heróis de vocês. Agora eles querem se tornar os vilões de vocês. E vocês não podem deixar. O remédio para as pessoas que saíram é o desprezo, o esquecimento. E não ser odiado pela gente. Porque eles queriam ser amados por vocês, ser valorizados por vocês. Eles não conseguiram. A gente não pode deixar eles sofrer o hate de vocês e os gostos de vocês. Porque eles saem ganhando também. Porque agora eles vão entrar, por exemplo, o bolsonarismo. Tem 60 milhões de bolsonaristas. Eles serão só mais um. Só que eles querem ser um ex-MBL dentro do bolsonarismo. E a gente não pode entregar isso pra eles. O fulano saiu, saiu. Boa sorte só pra ele. Eu prefiro muito mais valorizar as pessoas que tiveram toda essa tentação. E essa tentação não é só pro fulano que virou bolsonarista e vai crescer de engajamento. Todos os membros do MBL que virassem bolsonarista teriam maior engajamento, teriam ganho de seguidor. Se filiassem ao PL, teriam milhões de reais de fundo eleitoral, teriam, assim, palanque, chance maior, e não fizeram. Então a gente tem que valorizar muito mais as pessoas que negaram e negam todos os dias essa tentação do crescimento fácil, pueril e imediatista, e optaram estar aqui com vocês, estarem aqui no nosso projeto e continuar sendo porta-voz desse projeto, que é difícil, claro que é difícil, né? Os bolsonaristas e petistas vão dar mais de 100 milhões de brasileiros. Mas é o projeto verdadeiro. Então, muito mais do que falar das pessoas que saíram, eu não tenho problema nenhum em falar, eu gosto de valorizar as pessoas que continuaram aqui, com todas as aceitações do outro lado, continuaram levando os nossos valores à frente.